Mar. Fazer pesquisa empírica é dependente, é uma atividade de produção de conhecimento que cada vez mais depende da existência de dados que possam ser analisados. Desde que esse projeto começou aqui na Escola da Magistratura Federal da Terceira Região, existia a constatação de que a Justiça Federal dispõe de dados e que esses dados poderiam ser utilizados na pesquisa, nos projetos. Então, pensando nisso, a gente resolveu convidar dois colegas de vocês, aqui mesmo do tribunal, que organizam esses dados, estão à frente das iniciativas de organização dos dados, para eles contarem um pouquinho como é que é do lado de lá, né, do lado de dentro da organização dos dados. Então, é a Maíra Zal Serpa Espina Deva, quem tem o seu currículo longo aqui, bacharel em Direito, Centro Universitário Fiel. Aí tem uma experiência longa aqui, que eu vou mencionar rapidamente. Jeff, 2002, supervisora da turma recursal, oficial de gabinete do presidente do Jeff, Juizado Especial Federal de Osasco, diretora de Secretaria de Outubro de 2004 a agosto de 2007, coordenadoria dos Juizados Especiais Federais, a partir de agosto de 2007, assessora de Desenvolvimento Integrado e Gestão Estratégica, que acho que aí pega, no Tribunal Regional Federal desde março de 2018. E o Jader, também colega de vocês, Jader Carlos Vieira, diretor de Secretaria de Tecnologia da Informação do TRF3, graduado em Ciência da Computação, de 2002 a 2010, atuou na criação e melhoria contínua do sistema de processo eletrônico dos Juizados Especiais Federais, é o CIGEF, é isso? Desde 2015 atua na implantação do PJE, né? E na disponibilização de ferramenta para análise de dados, o BI. Né? Então, a ideia é a gente ter uma conversa para a gente saber se os dados, as perguntas que a gente tem, a gente consegue levantar pelos dados, e para além dos projetos que temos envolvido, para tentar estabelecer um canal de comunicação que nos permita futuramente fazer novas demandas de dados e os dados também serem organizados. Então, até uma questão que a gente tem discutido né, aqui também no grupo. Então, obrigado pela presença, né, no nome da escola. Boa tarde. Eu achei que o Jader que ia falar, mas ele passou a missão para mim. Ele é gentil, ele foi gentil. A gente preparou uma apresentação para a gente poder ir seguindo e contar, então, aí um pouquinho do projeto Biosinis Inteligência aqui da Terceira Região. É um trabalho que é conjunto da Assessoria de Gestão Integrada, de Desenvolvimento Integrado e Gestão Estratégica, que é a que eu estou trabalhando atualmente, do Jader, da Secretaria de TI, da Assessoria de Gestão de Sistemas, que é o Davi, que cuida do PJE, tem a divisão de estatística, que é dentro da ADEG, enfim, a gente tem, e fora servidores, que a gente vai falar rapidinho, mas servidores que estão atuando com a gente, que compõem os grupos de trabalho aí para validação desse projeto. Então, só vou seguir assim, a gente colocou um histórico rapidinho, mas não vou ler, vou contar. Na verdade, eu vim para essa assessoria com a presidência, convite da doutora Terezinha, e logo que a gente chegou, a gente sabia que o primeiro ponto dela, foi a primeira questão que ela trouxe precisamos organizar a estatística da Terceira Região. E aí, na verdade, assim, tanto a assessoria de gestão de sistemas quanto o Jader, né, o Davi e o Jader, já vinham estudando, nos anos anteriores, algumas ferramentas, né, de BI. Mas foi em abril do ano passado, na verdade, aí o Jader com o Davi, que avaliaram algumas ferramentas, e aí, diante do custo, nosso cenário orçamentário mesmo restritivo, que a gente não ia ter como adquirir a ferramenta em razão do custo, e mesmo da complexidade mesmo, né? Porque mesmo a nossa TI ainda não tinha maturidade ali, conhecimento e domínio para a gente adquirir uma ferramenta no mercado e não sabia utilizar. E aí a gente viu, na verdade, o Jader, que a gente já tinha uma... cadê ela ali? A adoção do Integration Service, né, Jader? Que é do SQL, que é o banco de dados que a gente já tem. E nele,
a gente tem já o Microsoft Power BI. Então, optou por utilizar essa ferramenta de BI, que era o que a gente já tinha, a gente não ia precisar pagar mais nada por isso, até a gente ganhar maturidade mesmo. Né? A gente já está percebendo ao longo do projeto que ela tem algumas questões que a gente vai precisar evoluir, mas como a gente ainda está nesse momento aí de extrair dados, validar, então, se a gente precisar adquirir alguma coisa, a gente ainda tem um tempo para pensar nisso. Com o que a gente está com o que está disponível, a gente já está conseguindo trabalhar. Qual é o objetivo do projeto, então? É fornecer para os juízes e servidores uma ferramenta de análise de dados. Não é mais só uma estatística consolidada com um número, é uma ferramenta que nos possibilite cruzar, né, diversos dados. Consolidar os dados dos diversos sistemas processuais que a gente tem hoje na terceira região num único repositório. Transformar o dado em informação. E prover uma única fonte de dados para permitir aí a criação dos painéis gerenciais que auxiliem os juízes e os servidores na tomada de decisão, seja na esfera judicial, dentro das varas, e também na administração. O cenário atual ali. Então, hoje, o que a gente tem? A estatística da Justiça Federal, da terceira região. Ela é extraída de diversas formas dos 5 sistemas processuais que a gente tem em uso. A gente tem o CIAPRO e o PJE de segundo grau. O MAMPS Caché e o PJE de primeiro grau, e o CISGEF nos GEFs e nas turmas recursais. Então, assim, só como exemplo, a gente, mensalmente, a gente encaminha dados para o CNJ do módulo produtividade, que até vou falar um pouquinho, que ele é um dos anexos da resolução do Justiça em Números. São dados que a gente tem que encaminhar, tanto de processo, quanto dados de área orçamentária e de RH. Mas, em relação aos dados de processo, distribuição, sentenças, decisões, são extraídas de 5 sistemas processuais hoje. E são relatórios. A TI ajuda com uma boa parte, extraindo automaticamente, mas alguns dados a gente faz manualmente na divisão de estatística. A gente tem que ir no sistema, extrair o relatório e informar. E isso de 5 sistemas processuais. Repetido, na verdade... É que quando o processo é digitalizado, no MAMPS ele recebe aquela fase de baixa digitalização. E aí ele sai fora. Então, a gente computa, até essa fase, a gente está computando via MAMPS. A partir dela, a gente computa PJE. Sim. Isso. Isso. A gente acaba tendo hoje, para alguns dados, a gente acaba tendo que puxar o relatório do MAMPS, o relatório do PJE e cruzar, né, para poder aí pegar o andamento já que ele recebeu no PJE e aí prestar informação com base no PJE. A gente tem que cruzar os relatórios. Sim, que é o mesmo. Era só processo novo. Que começa com 5.000, né? Já começava eletrônico. Processo que a gente digitalizou na vara. Eles são o mesmo número. Foi só no começo. Agora só o mesmo número. Mas de qualquer forma ele tem uma referência, né? Processo referência. Bom, então, assim, diante desse cenário atual, o que a gente está buscando é a gente ter as informações num único banco de dados, para daí facilitar mesmo a forma de apresentar dados, de extrair informação. Organização é assim que a gente está hoje, em relação... Essa é a nossa organização. Então, quais são as dificuldades aí, né?
primeiro foi a necessidade de identificação de uma ferramenta de análise de dados, por essa a gente passou, identificamos aí o Microsoft Power BI. A pouca maturidade com a análise de dados, né? A gente ainda vem enfrentando, a gente já melhorou muito, já evoluímos bastante em relação a isso, em relação a identificar os dados nos diversos sistemas e aí extrair eles com o mesmo conceito para dentro do banco de dados unificado do BI. Diversidade de sistemas é uma dificuldade que a gente enfrenta. E os dados sem uniformização e que não conversam entre si. Porque, além de tudo, além de 5 sistemas, a gente tem 5 sistemas que cada um tem uma tabela de assuntos com o seu código, de classe com o seu código, de movimentos com o seu código, e nada, não tem relação nenhuma. A gente identifica movimentos no MAMPS e no PJE que dizem a mesma coisa, mas a descrição é diferente. Então, essa leitura, na hora de extrair do sistema processual para uma base unificada, que a gente está tendo que fazer. Às vezes, no MAMPS, a gente tem a fase de distribuição, significa que ele foi distribuído, mas aí tem uma redistribuição, que também significa distribuição, e aí tem uma remessa, que também significa distribuição, e no PJE é só distribuição. E aí, então, a gente tem que fazer esses dados todos virem da mesma, né, todos os processos com essa situação virem para essa base de dados unificada. Então, esse é um trabalho bastante demorado de análise mesmo dos movimentos para a gente poder juntar tudo numa única base. O desafio foi aceito, foi. Embora a gente tenha redução do quadro de servidores, restrição orçamentária, riscos e dificuldades na administração com contratações de alto custo, o desafio foi aceito pela equipe que foi montada. Esse é o escopo inicial do projeto. A gente, quando começou a fazer o projeto, a gente falou assim, tá bom, já temos a ferramenta, sabemos que a gente tem 5 sistemas processuais, e o que a gente começa a extrair? Por onde a gente começa? A gente tem a resolução 76 de 2009 do CNJ, que é a resolução do Justiça em Números. Né? No anexo 1, a gente tem o Justiça em Números, e no 2, o módulo Produtividade. São dados que nós informamos ao CNJ desde 2009. Eu posso dizer, e vou dizer que aqui por mim, porque eu fornecia esses dados para o Justiça em Números em relação aos juizados desde 2009, mas só agora, com maior maturidade mesmo, a gente entende o dado, para que serve o Justiça em Números, para que serve cada dado ou cada indicador do módulo Produtividade, e foi por isso que a gente optou pelos indicadores aí do módulo Produtividade para iniciar o projeto. Pelo fato dele servir como análise gerencial de acervo mesmo, eles são muitos indicadores. Eu não sei de cabeça quantos, mas eu sei, assim, do segundo grau a gente já extraiu 49, do primeiro grau em torno de 49 a 51, são 49 a 51 indicadores. E servem para gerenciar acervo. E, além disso, por que a gente escolheu também? Porque a gente presta contas para o CNJ mensalmente, a gente tem que enviar esses dados, e o CNJ ele pré-definiu o glossário desses indicadores. Então, lá no site do CNJ, já tem os parâmetros para nós. Então, por exemplo, um dos indicadores, que é o de casos novos, que a gente costuma, que é a distribuição, o CNJ já diz para a gente quais são as classes processuais, qual é o movimento, né? Ele já nos dá um parâmetro. Então, a partir do parâmetro do CNJ, a gente trabalhar olhando para os nossos sistemas processuais e aí fazer essa relação de qual é a fase que a gente vai utilizar, fica mais fácil. Né? Então, como a gente já tinha essa pré-definição, esse glossário do CNJ, a gente optou por iniciar, então, pela resolução do CNJ. Quais são aqui os 2 motivos que a gente colocou para a utilização do BI? A abrangência de dados estruturados, que é o momento que a gente está, nós estamos trabalhando com dados estruturados. E a capacidade futura para manipular dados não estruturados, que a ferramenta possibilita. A gente ainda nem parou para pensar a respeito, mas é uma capacidade futura e eu acho que é onde a gente quer chegar, certamente. As ferramentas em uso. Aí, aqui é o assunto do Jader. Aqui é só para a gente descrever aqui quais são os sistemas, aí, as ferramentas utilizadas. O SQL, que é o banco de dados, o Visual Studio, que é a que faz a extração, a transformação do dado, aí o Analysis Services, que é o cubo, que aí é onde os dados estão montados, né, depois que extrai, você me corrige, Jader,
Depois que extrai, transforma lá, ele monta esse cubo com todos os dados. E o Power BI mesmo desktop é onde a gente tem os painéis, que é o que a gente mostra para o usuário final. E aí as planilhas de Excel, que elas são onde a gente usa para extrair a relação de processos. Porque aqui até vou fazer uma consideração. O Power BI, ele mostra para a gente os dados e ele relaciona os processos. Mas trabalhar com os processos no Excel, para daí fazer filtros com os dados, a gente não vai fugir disso, porque o Power BI não vai nos fornecer lá a relação de processos direitinho, do jeito que eu quero, né, no próprio Power BI. Ele é um painel, ele vai mostrar os dados que ele está me fornecendo, os números totais, e ele vai me relacionar aos processos. Aí eu extraio para o Excel e aí eu trabalho com o Excel. Né, então, o Excel vai ser, ele é a ferramenta mesmo de trabalho. Isso eu vou conseguir, se eu fizer uma pergunta, eu vou conseguir montar um cubo da minha pergunta e vou tirar. Se eu tenho uma determinada pergunta de pesquisa aqui de um projeto, aí eu tenho um repositório que é total, eu tenho lá o sistema visual que permite fazer a extração. Eu consigo rodar fazer esse percurso com base na minha pergunta. Se o dado existir nos sistemas processuais, sim. O cubo é o cubo da informação que eu recortei ali, né? Então eu vou conseguir fazer isso e vai vir um painel, depois eu jogo com uma planilha de Excel para facilitar a operação. Sim. O que nós estamos trabalhando? Né? A gente está trabalhando com uma equipe que a Maíra falou, que a gente chama da equipe da área de negócio, que eles são responsáveis por dizer quais são os cubos que o sistema vai ter. E com base nos painéis, para que qualquer usuário possa explorar os dados que estão nos painéis. Mas quando a gente diz que leva para a planilha e a planilha você trabalha, é que assim, a partir de um painel, ele tem muitas informações. Aquela informação de um único painel pode ser trabalhada de várias formas. Basta você aproveitar os dados, a origem dos dados, a base. Então, você tem lá o número de casos que a Maíra estava citando, de processos distribuídos, já tem as decisões e sentenças. Então, assim, a partir dessa relação de processos, quando leva para o Excel, isso pode ser trabalhado de N outras formas. A ideia é... Sim, aí tem que refinar, né? Mas assim, acho que a grande sacada aqui é que o que está sendo feito? Está pegando essa informação que ela não é uma informação única em cada sistema e ela está sendo trazida como movimento único. Então, quando a gente falou ali que nós estamos juntando os dados no BI, aquela fase de distribuição, remessa, redistribuição, tudo vira distribuição, que é o movimento que o CNJ estruturou. Sim. Também. Então, assim, acho que a grande sacada é você ter informação. Né? A partir do momento que a gente extraiu, consolidou, tem a informação. E aí depois pode-se montar outros cubos com outras dimensões, a partir de outras demandas, e com base nos painéis que vão ser gerados dali, assim, trabalhar de N formas. Aí, por isso que a gente acha que a planilha ela dá essa flexibilidade. Porque no BI, por mais simples que seja, tem que ter uma capacitação mínima. Você tem que conhecer um pouco da ferramenta de BI, conhecer um pouco de estrutura de dados. E a partir do momento que você leva isso para o Excel já traduz isso de uma forma mais simples. A gente tem muito mais gente com conhecimento em Excel, e aí mas isso já é quase o dado final. Né? E aí depois é só trabalhar aqueles dados com visões diferentes. Seria nesse sentido. A gente está hoje, por exemplo, como assim, a demanda de estatística ela pode ser de qualquer natureza, a gente precisava ter um foco, a gente escolheu justiça em números.
né? Então, pegamos justiça em números para servir como base de informação. E a gente entende que, a partir do justiça em números, você já vai trazer muita informação dos sistemas processuais. E aí, não tem só ela. Depois tem o provimento 2 da Corregedoria do CJF, tem a própria estatística da Corregedoria nossa para atender. E isso vai podendo ser agregado, sendo construído e vai criando outros cubos. Aí eu monto um cubo específico para me atender aquela necessidade dada. Vários, né? Vários, inclusive. Vários. Então, eu também não, eu supus, ele assim, você pode explicar melhor, mas eu, na minha compreensão pobre, enfim, você tem um repositório, que é aquele quantidade enorme de dados. Vamos ver se Vamos lá. saber se Vamos aprender junto. enfim, repositório. Então tá lá, os dados estão jogados na sala, aquela bagunça toda lá. Aí eu tenho um mecanismo visual que vai me permitir extrair, transformar e carregar. Ele vai recortar um pedaço. Aí ele vai montar em cubos, porque o cubo fica mais fácil depois de jogar num painel, que é uma primeira interface, e depois no Excel, que é uma segunda. Sim. O cubo me parece onde você faz o recorte é no cubo, né? Sim, o cubo, ele tem realmente esse nome de cubo, imaginando, né, o objeto gráfico lá, o cubo, com várias dimensões, então você pode olhar para a mesma informação de várias dimensões. E aí que ele consegue trabalhar com grande quantidade de informação, porque ele já consolida esses números dentro do cubo para cada dimensão. Então, para cada dimensão a ser olhada, você já tem um número consolidado, né, o quantitativo. Então, por isso que a ferramenta tem capacidade de trabalhar com quantidade grande de informação. A ferramenta é para isso, né? A ferramenta é para isso. Acho que a gente tem que entender 3 momentos, né? Vai ter assim, aquela pessoa que é o consumidor final da informação, já vai usar ela trabalhada. Vai ter a informação no seu estado bruto, que é o que nós estamos carregando. E que tem que ter alguém, e não é assim, não, a questão não é restritiva. Esse alguém é porque é alguém com conhecimento de BI, de técnica, de cubo, de dimensão, que vai criar e vai disponibilizar. Então, assim, quando é uma informação bastante corriqueira, então se cria o que a gente chamou de painel. E esse painel é interativo, você pode aplicar filtros diversos, desde que você tenha construído já os filtros que você precisa. Isso. Você parametriza, cria o painel da forma como você imagina, que você usa ele diariamente, e então ele já vai ter todas as opções. Agora, essa questão de trabalhar a informação, ele é muito dinâmico, essa questão de estatística, né? Então, sempre você tem necessidade de um painel diferente. Olha, agora eu quero mais isso, quero mais aquilo. Porque conforme você vai avançando na informação, você vai tendo dúvidas em relação a ela, e que você vai precisando de mais informação. Então, isso precisa ser trabalhado para ser disponibilizado. Um autor com mais de uma ação pleiteando auxílio-doença que teve sentença julgada improcedente. São 3 informações que você vai cruzar e vai tirar o resultado dessa pesquisa e vai passar para o destinatário final. É isso? Qual é a base aí que a gente vê? Tem que ter o processo, a gente tem que ter quem são os autores, qual é o resultado do julgamento. Certo? Então, eu preciso ter essas 3 informações. A partir do momento que as 3 informações estão lá, essas pessoas que têm acesso à base, que conseguem montar o cubo, que têm conhecimento para isso, vão poder montar um cubo, vão poder montar um painel e dar essas informações. E essas informações, esses dados, qual é a quantidade que já foi inserida, que ainda tem outro pedacinho? Então, talvez se a gente pudesse avançar um pouco. Não, assim, acho que vai assim, Mas onde a gente quer chegar é aí. é aqui, é isso. É que tem que abrir lá, ó. Já chegamos no estágio atual. Imagina. Aí, esse aí é você que explica, Jader.
Agora tá, beleza. Então, aqui é um diagrama simplificado do modelo, em que nós estamos falando de painel, né? Então, com essas 5 tabelinhas aqui de cima, a gente consegue montar qualquer painel. Painel é número de casos novos, vamos dizer assim, né? Qual seria um painel? Número de casos novos. Então, para a gente não ter que programar o sistema a todo momento, você vem aqui e cria, fala para ele, eu vou criar um painel de casos novos. Esse painel tem algumas colunas, e aí você vai dar a descrição. Então, aqui poderia ser, né, ele mesmo, número de casos novos de primeiro grau, depois número de casos novos de segundo grau, processo julgado. E aí você amarra ele com o nome do mapa, aqui, o que o mapa indica. E aí você monta qualquer painel, né, que você tem o título do painel. Com essas colunas, você monta qualquer painel a partir daqui, que fica dinâmico. E eu vou rolar aqui para baixo, que aqui é o modelo. Tá. Perdão. Sim. Vocês não conseguem ver daí, né? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho. Deixa eu pegar aqui o de processo, talvez fique mais fácil. Aqui, né? Isso. Então, por exemplo, essa tabela do BI, ó, tem o número do processo, a descrição do sistema que ele veio, o código da classe padrão CNJ, a data da autuação, a instância. Eu não me lembro que era tipo de instância. Código do órgão julgador, e o código do gabinete, o CPF do magistrado que possivelmente vai ter alguma atuação no processo, e assim sucessivamente. Sinalização por último lá, ó, se tem réu preso, a data da primeira distribuição. E aqui, então, é a tabela de repositório de processo que traz e agrupa os processos de todos os sistemas. Traz para essa tabela. E aqui é o dado, como nós falamos, o dado bruto na sua situação como dado bruto. Ainda não é o cubo consolidado. É o repositório. É o repositório. Isso. Que vai armazenar todos os processos. Então, lá, o processo de referência. O que a gente está imaginando aqui, né? Alguém comentou que a gente ia ter processo de papel até determinado momento, depois a gente tem processo digitalizado. Como ele é o mesmo número, então, quando você extrair de diversos sistemas, ele vai chegar aqui como uma coisa só. E aí ele vai ter o histórico da vida dele enquanto papel, depois o histórico dele enquanto eletrônico. Ah, sim. Sim, tudo bem. Tá. Bom, assim, quando nós estamos falando de dado estruturado, nós estamos falando de um banco de dados, e esse banco de dados tem tabelas. Tabelas são caixinhas. Então, a gente costuma pensar essas caixinhas como na vida prática, né? Então, você pega assim, você vai descrever pessoa, então você tem lá um banco de dados que é pessoa. Só para exemplificar o caso nosso. Né? Você tem, então, se você tiver que descrever uma pessoa, como é que é? A pessoa tem cabeça, tronco e membro. Então, em termos de banco de dados, a cabeça é uma tabelinha, o tronco é outra tabelinha e os membros são outras tabelinhas. Ou seja, você estrutura a informação de acordo com que ela faz sentido naquela tabela ou não. Então, você tem uma tabela de processo que mantém basicamente os dados do processo, trazendo para o nosso caso. Depois você tem as partes. E aí, então, você tem uma outra tabelinha que guarda quem são as partes daquele processo. E para você saber que aquele processo, quem são as partes dela, é o que a gente chama de relacionamento. Deixa eu ver se tem alguma tabela aqui que a gente possa mostrar. Por ser uma característica do BI, né? Aqui tem um relacionamentozinho. Ó. A gente usa essa notação para quando a gente faz o relacionamento de uma tabela com a outra, né? Então, aqui, possivelmente, nós estamos guardando, aqui na tabela pai, a gente chama isso aqui de tabela pai, né? Porque ela ramifica, ela gera filho, ó.
Então, essa aqui é uma anotação que ela gera filho. Você tem que uma fase... são esses jargões que a gente usa. Pai, filho... E a gente usa essa notação, né, quando um pai pode ter vários filhos, né? Então você pega aqui uma fase, e essa fase pode ter sido alterada várias vezes, então por isso tem essa notação aqui que a gente chama de um para muitos, né? Então você pode ter um registro aqui que tem muitos filhos e para lá a mesma coisa. Então assim, desta forma os dados ficam organizados em banco de dados, né? Representados através de tabelas. E quando a gente fala que o dado está lá dentro, ele fica representado através de registros. Então você tem tabelas e registros, igual é no Excel. Cada arquivo do Excel podia ser uma tabela e cada linha do Excel pode ser um registro. Isso. Sim. É a sentença, por exemplo, decisão. O acordo. Sim, o que a doutora está dizendo é que na sentença, que a gente, para facilitar a publicação, nós colocamos o quê? Nós colocamos um marcador na sentença. A gente colocou um caractere diferenciado. Por quê? Porque aí o sistema busca naquele texto não estruturado qual é o dispositivo que precisa ser publicado, e esse dispositivo ele está marcado, ele tem um delimitador de início e fim. Então a gente consegue ler o texto e pegar dali, falar, ó, esse aqui é o dado que precisa publicar. Ele não virou, mas ele pode ser uma forma de você ter um dado não estruturado aproveitado. É uma técnica, Isso. Então, assim, para dar um panorama geral, né? Claro que para entender isso aí leva um tempo, mas assim, para dar um panorama geral, onde a gente quer chegar? Nós queremos chegar que a gente quer ter todos os movimentos, com todas as partes, com todos os processos, de todos esses 5 sistemas processuais aqui dentro desse. Porque aí, se alguém perguntar assim, ó, quais são os processos distribuídos que a terceira região tem hoje, eu venho aqui e pego os processos distribuídos que a terceira região tem hoje. Se eu quiser fazer isso hoje, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acionar uma equipe técnica do MAMPS e falar, ó, tira para os distribuídos daí, depois aciona o pessoal do GEF, depois o PJE e depois junto tudo aquilo. E aí um pergunta assim, mas o que é distribuído aqui no meu sistema? Distribuído porque cada sistema tem a sua forma de tratar a informação. Que é uma dificuldade. Que é uma dificuldade, doutor, talvez não é da informação, mas é assim, é da semântica, né? O que você espera? Então, processo distribuído para o CNJ tem uma semântica, tem um entendimento. Para nós, processo distribuído tem outro. Então, tudo vai da interpretação, de o que a gente considera. Tá? Então, assim, olhando mesmo o glossário do CNJ, para casos novos, você olha para algumas coisas e ele fala assim, o processo foi redistribuído, mas ele não mudou a competência, então não considera. Aí você olha assim, mas não foi redistribuído? Foi, então não conta por quê? Então, é uma questão de entendimento, né? Mas eu falo assim, o que acho que vai facilitar muito os nossos trabalhos é quando a gente conseguir consolidar esses 5 sistemas num repositório só. Né? E aí, já falando, por exemplo, de PJE, que a gente puxou o gancho. O PJE tem coisas que ele tem no movimento, igual outros sistemas processuais. Tem informação que não está no movimento, que está na tarefa. Então, assim, quando o processo movimentou para aquela tarefa, daí eu tenho que colher a informação lá na tarefa. E não como um movimento. Então, assim, aí nós vamos lá, fazer uma leitura daquela tarefa e diz o seguinte, ó, o processo que chegou nessa tarefa, então indica que ele está sobrestado. Então, é como se fosse um movimento sobrestado. Aí eu pego aquela tarefa e anoto aqui no BI dizendo, ó, isso aqui é um movimento de sobrestamento. Então, e daí haja, assim, nós estamos tendo uma movimentação de bastante gente, de um grupo bastante grande, para ler esses dados processuais e ter essa interpretação e trazer aqui dentro. Só que a gente só consegue ter essa interpretação trabalhando, ó, dia a dia. Pega, passamos pelo sobreestado, e sobreestado lá no PJE é assim que funciona. Documenta isso e vai adiante.
A gente está trabalhando ele hoje mensal. Nós estamos fazendo a carga mensal, porque é bastante informação. Mas a gente pretende chegar a ele quinzenal, se não semanal. Antecipar esse processamento aí. Por enquanto é mensal. Não, a gente tem que ler o banco inteiro. Por quê? Nós não temos a informação do sistema processual do que mudou. Então, tem que ler tudo de novo. A gente vai ter que fazer uma identificação no processo de origem para dizer, essa informação aqui eu já capturei. E aí tem essa dificuldade do sistema, porque tem sistema que anota a data do movimento. Não, sim, em parte não. Tem uma parte que está tratando o dado no sistema legado, e tem uma parte que nós estamos fazendo isso no ETL. Sabe lá quando nós falamos da ferramenta de análise? Então, a gente monta desenho, ou seja, cria o fluxo, desenha o fluxo que o sistema deve rodar para atualizar aquilo, e aí ele roda sozinho. Depois que você programar, ele roda sozinho. Mas a gente, então, está desenhando isso dos dois lados. Porque tem muita diferença. Não dá para desenhar esse fluxo de extração só, porque é isso. Quando você vai ler informação em cada sistema, cada uma tem um tratamento diferente. Então, uma parte do trabalho está sendo feita no sistema de origem. Porque não é só o processo, né? Tem que olhar o movimento. No PJ eu tenho que olhar o movimento, tem que olhar a tarefa. Então, eu tenho que sair marcando isso tudo. Nosso trabalho é complexo. Tá? Então, assim, a ideia de mostrar essa tabelinha aqui era mais para a gente ter ideia de como é que os dados estão estruturados e onde a gente quer chegar, o repositório único. Vou desligar aqui, mas... Aqui... Doutor José Denilson, quer que volte? Foi tudo, no nosso Moodle aqui da... Já põe a senha do BI. Então, só para a gente prosseguir, aí a gente vai dizer o que a gente já tem. Antes de eu entrar no que a gente já tem, só para explicar como que a gente está trabalhando com a questão da validação daí dos dados que estão sendo extraídos para a gente poder fazer gerar os painéis, né? Foram criados 2 grupos de trabalho, um de primeiro grau e um de segundo grau. O início do projeto foi pela extração dos dados de segundo grau, porque naquele momento, lá atrás, em abril, quando a gente começou a discutir, na verdade, a gente iniciou a extração e validação em agosto do ano passado. Foi dado prioridade para o segundo grau, porque a estatística do segundo grau era muito pior do que a de primeiro. Ainda que, porque, assim, querendo ou não, a gente tem, no caso do MAMPES, ou no AGE de São Paulo e no AGE de Mato Grosso, tem grande conhecimento dos relatórios estatísticos e já consolidados há muito tempo gerando esses dados. E, em relação à PJE, a gente sabia que a gente estava evoluindo, e com relação aos juizados, a gente também já tinha a estatística dos juizados bem consolidada. E o segundo grau era um grande problema. Assim, a estatística do segundo grau, ela há muitos anos era muito manual. Era uma interpretação quase que mensal. Assim, cada mês mudava ali a interpretação do dado do CIAPRO. Um sistema processual muito antigo, com diversos problemas de lançamento, com possibilidade de cancelar fases retroativas, de lançar a fase para trás, de fazer o processo andar sem reativar a movimentação, enfim, uma série de problemas o CIAPRO tem. E aí, por conta disso, optou por começar a extração do segundo grau. Então, assim, em relação à extração, a gente criou, do segundo grau, foi criado um grupo de trabalho com servidores de gabinete, de secretaria de turma. Hoje a gente está com um grupo de 8 pessoas e uma equipe dentro mesmo da estatística e da DEG,
mesmo da diretoria geral, a gente tem alguns servidores que estão dedicados no projeto do segundo grau. Em relação ao segundo grau, a gente já extraiu muitos indicadores, a maioria, acho que quase todos a gente já concluiu em relação à extração do PJE. E aí a gente está na extração dos dados do CIAPRO com maior dificuldade, mas a gente já conseguiu consolidar, por exemplo, esse painel é o painel do Justiça em Números, ainda é um protótipo para nós, a gente ainda não evoluiu muito, até na parte amigável que eu falo dele, ele ainda está com cara de que só estatística entende. Né? Por enquanto, assim, não é um painel que eu liberaria para nenhum usuário, porque nenhum usuário vai entender, mas a gente, estatística, ainda entende. Então, por exemplo, aqui no caso desse Justiça em Números, ele já está até disponível, ele está na página da estatística, né? Já dá para todo mundo acessar. Se entrar na intranet ou na internet do tribunal e pesquisar estatística, o dado está lá disponível já. Então, no caso de que é essa página aí que o Jader abriu até. Estatística da Justiça Federal da Terceira Região, aí ele já está disponível, que é o relatório estatístico BI. A gente vai reformular, porque a gente vai ter divisão, inclusive, do relatório do segundo grau, do primeiro grau, então a gente vai mudar. Mas, enfim, aqui a gente já tem, então, casos novos, casos pendentes, processos baixados, a gente já tem dados consolidados de PJE e CIAPRO. Né, a gente já tem os dados do processo eletrônico e do físico no mesmo dado. Até se quiser abrir, Jader, casos novos, só para a gente mostrar como que é. Como eu disse, não é um painel para usuário final, é um painel da estatística. Aí já é de verdade. Aí já é o BI. Então, só para a gente entender, nele está aparecendo tudo ali, primeiro grau, segundo grau, porque no caso de casos novos, é que a gente não mandou para a produção, mas a gente já tem alguns dados do primeiro grau também extraídos. Né, mas, por enquanto, do primeiro grau, só PJE, mas ainda em fase de invalidação, né, pelo grupo. Aí, vamos lá, porque no caso do primeiro grau, a gente também montou um grupo com 12 servidores, diretores e outros servidores. A gente tem servidores do Fórum Previdenciário, de vara previdenciária, vara civil, tem servidor do interior, tem de execução fiscal, tem criminal, tem multidisciplinar, aí para a gente ter todo tipo de servidor ajudando na validação. Lógico. Isso, então, vai. Então, se eu clico aí, sei lá, Jander, clica aí, segundo grau, clica num indicador. É que aqui, ali tem aquela telinha de indicador, são os indicadores do Justiça em Números, né, no módulo Produtividade, porque ele separa em casos novos originários criminais, originários não criminais, recursais criminais, porque aqui a gente está falando dos processos do tribunal. Então, se clicar ali, que eu não enxergo daqui, Jader, mas casos novos. Mas clica, isso, clica em clica o período. Para ficar lá perto. Alô? Aqui o que está selecionado é casos novos eletrônicos. Os novos eletrônicos aqui, ele soma, ele considera só o PJE, porque no Justiça em Números tem essa diferença, porque como todo mundo está em fase de implantação do processo eletrônico, então ele pede para a gente informar o que é o total de casos novos, que soma eletrônico e físico, mas também só o eletrônico. Jader, seleciona, na verdade, os casos novos originários criminais, que é o de baixo, por exemplo. Isso, aqui, por exemplo, a gente tem o total de processos, e aí casos novos, ele equivale aos nossos distribuídos, né, o que todo mundo reconhece como distribuição. Então, os casos novos originários criminais. E aí a gente tem quais são as classes de originários criminais. Aqui vai ter, então, os HC, né, eu não sei quais todas as classes são. Tem aqui embaixo. Inquérito. Tem habeas corpus e acho que tem mais algumas classes. Mas, oi, doutor? Deve ter revisão criminal. Então, só do tribunal, isso. Então, esses são os originários. É que aqui o que acontece? Ele não tem aqui, especificamente, um filtro de classe, que poderia ter.
né, a gente criar um outro quadradinho com um filtro de classe e aí ele ia selecionar só os habeas corpus. Mas aqui, como a gente não tem, que é por conta do módulo produtividade, o que eu consigo é extrair, né, aqui nesse quadradinho que eu já daria clicar, ele extrai para uma planilha Excel com todas as colunas e aí eu consigo filtrar só os habeas corpus. Então, tem algumas, nesse aqui específico, doutor, ainda não. A gente tem a classe, eu acho que ele extrai com o assunto e o órgão julgador. Mas a gente está trabalhando em extrair outros dados. O resultado do julgamento, se tem réu preso, a gente já começou a trabalhar, exatamente para poder puxar uma relação com daí diversos dados do processo. Assim, esse é um exemplo do que a gente tem, é o casos novos, mas se o Jader até quiser voltar para aquela inicial, aqui a gente consegue, tá vendo, filtrar por órgão julgador, o processo que está na subsecretaria ou só do gabinete. Então, a gente tem vários filtros. Isso é um painel aí do BI, a partir de um indicador, que é o indicador do Justiça em Números, de casos novos, mas que a gente pode criar outros tantos painéis, a partir dos dados que estão sendo, na verdade, extraídos. Esse daqui é um que o Jader acabou implementando. A gente está trabalhando por conta da autoinspeção do CJF, que os gabinetes vão passar em setembro, e aí a gente acabou implementando esse, que é do CIAPRO. É um específico, ele traz a movimentação processual do CIAPRO, e aí ele separa aqui embaixo, a gente tem 3 abas de sessão, turma e gabinete, ele traz a quantidade de processos. Ele traz a quantidade de processos que cada gabinete tem. É que aqui a gente tem a apresentação de processos e volumes. Acho o doutor Lunardelli, Jader, aqui, ó, no gabinete. Mas filtra ali em cima no gabinete. Aí é volume, mas o que ele está trazendo são 123 que estão no gabinete, físicos. Tem menos? Não é verdade. Sim. Então, por exemplo, se a gente quisesse trabalhar só com a informação criminal, né? Fala assim, aí você vem aqui e aplica um filtro do Excel, e aí você fala, vou trabalhar só com agravo. Então, a gente, quando fala que está trabalhando no Excel, ele te dá muito mais flexibilidade, então você tem que ir lá mexer no BI, no Power BI, mudar. Então, a partir daquele painel, isso que eu digo, ele te dá N possibilidades. Aí você leva aquilo para o Excel e trata aquele no Excel com N possibilidades. Doutor, assim, o ideal seria que todos pudessem, só que vai requerer um pouco de habilidade. Então, o que o tribunal vai precisar investir
Hoje o mercado fala muito em cientista de dados, analista de dados, pessoas que vão trabalhar só com isso. Eles não são pessoas exatamente com formação em TI, mas são pessoas que têm que conhecer um pouco do que nós estávamos falando ali de tabela, de estrutura de dados, conhecer um pouco de negócio, para poder trazer esses painéis para o público externo usar. Não vão ser todas as pessoas que vão ter habilidades para manejar esses painéis. Vai ter que sentar com alguém e desenhar assim, eu queria um painelzinho que mostrasse. Sim. Mas a gente não tem ainda a apresentação do dado que a gente precisa na forma que a gente espera. E alguém tem que sentar lá e tem que programar essa demanda para o banco. Uhum. Então, isso aí demanda um trabalho de programação, que tem que ser com uma ferramenta que seja compatível com esse banco. No caso, é o BI. Sim. E quando a gente exporta só para a planilha, para a gente tratar a informação que está na planilha, se ela for para ser tratada visual, eu posso mandar o Excel montar a coluna, montar roupa, essas coisas, organizar. Agora, se eu tiver que ler o atributo, aí tem que... Eu não entendi, então, talvez, doutor Raul. Aham. Sim. Eu consigo, exportando para uma planilha, tá? Sim. Eu quero comparar entre os processos e fazer uma escala de tempo de utilização. Sim, o BI faz. Deixa eu mostrar um caso aqui de um que faz, ó. Por exemplo, vou pegar esse aqui, ó, que foi o pessoal da gestão de dados que fez. Eles estão usando planilha de dados e leva lá para o BI. Aqui está ruim de ver, não tem o painel aqui embaixo ou está muito grande. Tá aqui, ó. Isso, está muito grande. Contratação por licitação. Mais um. Aqui. Tá vendo aqui, ó, que tem uma coluninha aqui que é dias faltantes? Então aqui foi um cálculo que foi utilizado com base em duas, né, a data atual e a data do contrato. Não tem nada a ver com o processo, esse BI aqui, mas está sendo usado também para a gestão de contratos. E aí foi criado esse painel que diz para a gente, né, qual é o contrato, qual é o processo administrativo, o objeto dele, quem fornece, início e final. Então aqui eu me baseio aqui para saber quais são os próximos contratos que estão vencendo. Então a administração já não perde mais vencimento de contrato. Então, assim, dá para fazer. Só que veja que tudo vai ter que ter alguém nesse meio de caminho, no meio do campo, construindo isso aqui. Então, assim, dá para ser pessoas que não estão numa área cuidando só daquilo? Dá, mas assim, pressupõe que a pessoa que vai cuidar disso tem que ter um pouco de conhecimento, um pouco de habilidade para construir isso daí. Não, a minha pergunta não era construir isso. Tem uma lista que vocês têm para eu poder falar, eu quero esse, cruzado com esse aqui. A gente fazer a demanda de vocês que vocês têm. Sim, sim. Como se eu tivesse um menu e eu fosse escolher o que eu quero e fizer fazer encomenda. Não como ferramenta, sim, mas... Isso, sim, sim. Perfeito, perfeito, perfeito. É que hoje nós não chegamos no estágio final, que é ter todas as informações que a gente quer. Mas quando tiver, praticamente o menu vai ser completo. Né? Só que eu acho que faz sentido a gente tendo... Nem informação, a categoria de informação. Então, se você tem quantos processos, nome do juiz, nome da parte, Isso.
Em relação ao primeiro grau, que eu falei, a gente está com o grupo fazendo validação. Alguns indicadores já foram validados, casos novos, eu sei que já foi validado, baixados, o acervo. Quer dizer que a TI extraiu, a gente colocou num ambiente de homologação e os usuários eles estão consultando os processos para verificar se o processo reflete aquele indicador que ele entrou. Né? Então, analisar movimento processual, ver se ele realmente coincide com aquilo que a gente indicou. Então, muitos indicadores do primeiro grau já foram conferidos pelo grupo. A gente só tem, por enquanto, do primeiro grau, dados do PJE. A gente ainda começou, alguns indicadores já foram extraídos do MAMPS, mas ainda não começou a validar. Até o final do mês, a gente deve liberar, já em produção, aqui nesse ambiente, com painéis específicos, talvez do primeiro grau também. O do segundo grau, é que a gente teve que, até por conta da autoinspeção do CJF, fazer um trabalho no meio do caminho, mesmo em relação aos dados do segundo grau. Mas a gente já tem muitos dados de primeiro grau validado, e a ideia é que a gente libere também os de segundo grau, já o que já tiver no BI. Né? E aí vai possibilitar, por exemplo, que era o que eu ia falar, até pedir para o Jader, naquela questão acho que era o caso 3, dos benefícios de incapacidade, do autor, se o mesmo autor tem mais de um processo. É só uma questão do dado, porque a gente, por exemplo, casos novos, a gente já vai ter como filtrar a quantidade de processos distribuídos ou em tramitação de assuntos de incapacidade, e aí trazer a informação do autor com o CPF para poder fazer essa análise de processos pelo autor, né? O mesmo autor com o processo. Como é um assunto da tabela, sendo um assunto da tabela de movimentos, a gente consegue. É que a gente, em relação a distribuir, a gente só puxou por enquanto de 18, né? Das classes ele está puxando. É que aqui não tem o assunto, mas a gente... Mas também como uma coisa vai puxando a outra, então, assim, a partir do momento que você tem os dados já estruturados, você quer agora nesse painel aqui mostrar o assunto. Aí era só incluir o assunto, aí ele ia relacionar os assuntos. Mas, então, doutor Nader, só aquela questão, é porque a gente, por enquanto, no BI, no caso de distribuídos, a gente extraiu de 2018 para cá. A gente não extraiu para trás. Mas acervo, tramitação, tá tudo, né? No caso do acervo, assim, o que tem em tramitação, a gente extraiu tudo. Agora, só a distribuição. Mas a ideia é que a gente vá extraindo os dados para trás, né? Sim, sim. No caso... Sim. No caso do segundo grau, a gente já tem os dados no BI. Tanto, PJ e CAPRO juntos, inclusive, né? Esse aqui não, esse não é da autoinspeção. Não esse é da digitalização. foi feito para digitalização, que serviu para autoinspeção, Vai ser... e colocar o assunto, vai servir para a meta. Esse daqui? O mesmo painel, você vai olhando para esse painel e fala assim, se tivesse o assunto, já me resolveria isso. Aí você vai incorporando o assunto nele. Esses são todos os gabinetes. Aqui embaixo tem o nome dos gabinetes, 40. E aqui o número de processos concluídos é só do CIAP aqui, né? Porque esse caso só interessava pegar o CIAP. É que esse painel ele foi criado por conta aí do projeto de digitalização, né? E, então, por isso que ele tá mostrando quantidade de processos e quantidade de volumes dos processos físicos em cada gabinete, né? Para a gente poder fazer essa análise de volumes e quantidade de folhas e páginas que vão ser digitalizadas, que possivelmente serão digitalizadas. Mas é um relatório, como é do CIAPRO, a gente já pode incluir outras informações e a gente consegue já até fornecer dados da autoinspeção e de meta também.
para não ter que usar eventualmente a Maíra ou alguém lá do dado? Eu acho que vocês vão ganhar mais se a gente liberasse para eles explorarem esses dados. Porque a partir daqui você vai criando painéis e assim, você vai usando o poder de processamento do recurso que está disponível. E é possível, então, colocar um usuário externo para trabalhar o dado que a gente precisar na sua base, então. Hoje a gente já tem até, né, Jander? Não, assim, externo eu digo o Pedro, tipo, que não é da equipe e está trabalhando com a gente. Quando eu li o externo, estou pensando que é um pesquisador externo mesmo. Ah, não. Ah, entendi. Tá. Imagina que vai ter como, eventualmente, ajuda externa, de acadêmico, mestrando, de ciência de dados, alguém que possa nos ajudar. Tecnicamente, sim, tá? Eu acho que nós precisamos viabilizar a segurança para isso, né? Isso vai estar respaldado num convênio, né? Por isso que eu imaginei tirar uma cópia, fazer uma cópia e trabalhar numa outra base. Também é uma outra opção. Também é uma opção. Só que pode ser volumoso isso aqui, né? Talvez ficar extraindo e gere um pouco de atraso nas coisas, né? Vou ter que pegar de novo, aí vai gastar alguns dias. As duas coisas é possível. As duas coisas são possíveis. Já tem um negócio de autorização para isso. Nesse sentido só, né? Mas tecnicamente é possível que essa base seja explorada. Acho que tinha lá alguma coisa. Jader, volta só lá, que daí tinha os indicadores, só pra gente. Eu achei que eu não tinha colocado. Aí aqui é só pra. Ali, só pra colocar. Eu não lembrava que eu tinha colocado. Mas a validação dos grupos de trabalho, então, que eu citei. No segundo grau, a gente tem 49 indicadores, então, do PJE, 16 do CIAPRO. No caso do segundo grau, foi o que a gente mostrou, alguns deles já, além de validados, já estão em produção. E no primeiro grau, a gente tem 55 indicadores do PJE em fase de validação. Até só para ter uma ideia o que são, né, esses indicadores aqui, o que eles representam. Eu até peguei a tabela, o Jader trouxe a tabela que aqui é do segundo grau, mas só para... a do primeiro grau, ela é basicamente equivalente aqui. Mas a gente tem indicadores que refletem, então, a distribuição, o acervo, os sobrestados, os processos baixados, as reativações, as decisões, as sentenças homologatórias de acordo, os recursos internos, que tem esse nome no CNJ, no Justiça Sem Números, são os embargos de declaração e os agravos internos. A gente tem no caso do segundo grau, né, acórdãos publicados, audiência de conciliação, carta precatória, todas as decisões daí liminares e sentenças, um único indicador, as homologatórias de acordo que eu já falei. A gente tem ele é único só porque ele chama de o Justiça Sem Números, ele chama como decisões terminativas, que põem fim ao processo. Então, ele contabiliza as sentenças, por exemplo, e as decisões que declinam competência. Né, eles estão no mesmo indicador. Então, ele está, doutor. Até era um dos casos, né? O professor tinha me passado. Porque os sistemas não têm essa diferenciação nem no agendamento, né? Quando a gente agenda no sistema audiência, a gente não sabe se ela é a preliminar do 334 ou ela é uma conciliação ou ela é uma instrução, né? A gente não tem. Esse indicador específico do Justiça Sem Números, ele pega o total de audiências de conciliação realizada, não diz se é do 334 ou outra. Então aí é para os meninos de sistema.
Sim, inclusive faria com que o processo, quando distribuído, não fosse para a vara. Talvez ele poderia ir direto para a SECOM. Sim, sim. O PJI atual não dispõe dessa ferramenta, né? E aí, doutor, assim, o que a gente vem procurando é ter o alinhamento, né, do PJE. Então, assim, é uma demanda que a gente precisa levar para a gente só ter o ok do dizer assim, olha, isso aqui é interessante, vai ter esses benefícios, esses, para a gente poder incorporar isso. Assim, doutor, todas as demandas do PJ, nesse caso também ela é nacional, né? Porque todas as demandas, quando ela tem a ver com o sistema, a gente incorpora. E é interessante que mantenha essa troca, porque quando a gente colocar isso, se virar nacional, isso é um benefício para o país inteiro. E as outras iniciativas de outras regiões também, quando incorporam para o PJE, é um benefício para a gente. Então, o que a gente não quer ter um PJE só da terceira região, no sentido de continuar alinhado com o PJE nacional, para que a gente possa continuar tendo os benefícios que outros locais incorporam, né? Mas ela seria uma demanda nacional, sim. Não, pelo contrário, doutora, ele tem que pôr. Ele tem que pôr. É obrigatório. É uma fase obrigatória. Aí existe só uma exceção, não me lembro agora qual é, mas tem uma exceção aí não precisa. É alguma coisa que relacionada ao estrangeiro e tal, tem uma situação lá que aí não é. Doutora, agora se para prevenção, desculpe, eu não. A grande questão é que assim a gente quando incorporou o PJE, né, a gente ficou com regras de prevenções diferentes. Então você tem assim o sistema Maps Caché distribuindo com a regra dele, o GEF com a regra dele e o PJE com a regra dele. E se não me engano, o PJE não leva em consideração a classe ou assunto. Então, se são pedidos da mesma parte, que um é civil, outro é previdenciário, ele junta na mesma prevenção. Sim. Tá. Eu também.
Acho que aqui a gente terminou, né? Ah, não, Jader. Aqui que você queria mostrar exemplos de dados dos processos. Sim. Só peguei aquela tabela, acho que é a mesma, né, que a gente estava falando, ó, da processo judicial, que a gente viu ela lá em formato de modelo de dados, né, e aqui nós estamos vendo ela em formato de realmente populada. Né, então, o número do processo, de que sistema ele veio, o código da classe. Então, essa é a tabela fundamental que a gente considera aí no BI, que ela vai agrupar aí todos os processos de todos os sistemas. E aí, quando a gente tiver que buscar uma informação, uma demanda, a gente não vai precisar mais ficar fazendo a interpretação dessa demanda em cada sistema. Aqui no BI vai falar o seguinte, olha, essa demanda aqui eu analiso tais dados e aqui eu tenho os dados de todos os sistemas. Esse é o grande ganho aí que a gente vai ter do BI. Sim, inclusive a Maíra está com uma listinha lá, acho que a gente pode fornecer junto com o material da apresentação. Mas essa é a do segundo grau. Mas, assim, agora eu tenho que precisa confessar que eu complementar. cometei uma besteira, porque ela está filtrada pelo segundo grau, era só tirar o filtro. E ali tem também os de primeiro grau. Isso, eu vou mandar eletrônica, eu já tiro o filtro antes da tabela, mas lá tem. É que eu acho que a gente precisava só daí, talvez que é o que interessa, Jader, para cada indicador, o que traz? Assunto, classe, porque isso que talvez é o que interessa. Para poder dizer assim, o casos novos, por exemplo, eu consigo utilizar para identificar lá os processos de benefício por incapacidade. Então, a gente tem uma outra tabelinha, Maíra, que não é essa daí, que ela está com o glossário. Para cada indicador, ela está com o glossário Então do CNJ já. Isso, então é essa. Então, a gente já tem essa também. Aí posso fornecer as duas. Não, eu acho que você tem que fornecer tudo aquilo que você acha que a gente pode pensar em precisar, né? Porque a gente não sabe ainda o que a gente vai precisar. A gente nem sabe. Exato, Mande tudo que você tem lá pra gente pensar. É isso, pensa lá. E alguém que não entende nada de informática, né? Tem que ter isso, né? Sim. Acho que, em relação à apresentação, a gente terminou, assim, o que a gente queria mostrar do projeto, o que a gente já tem e aonde a gente pretende chegar. Muitos dos dados que a gente já está extraindo, dos indicadores, do Justiça e Números, que a gente mostrou que o painel ele não é amigável para os usuários, é um painel que é estatística, que faz a leitura, mas a partir dele a gente já vem trabalhando para montar painéis amigáveis, né? A gente já começou a montar, por exemplo, no caso do segundo grau específico, um painel para autoinspeção, né? Com os itens da autoinspeção, não são todos os itens, porque a gente tem itens, até porque tem itens ali que são só de processos físicos, então a gente não vai ter no BI. A gente tem relatórios do CIAPRO, e que, na verdade, como é um sistema legado, também a gente não tem por que ficar buscando desenvolvimento de algo que é para um sistema que vai deixar de existir, né? Então, a gente está trabalhando, focando naquilo em que tem dados no PJE e no CIAPRO. E a gente vai poder fazer esses painéis amigáveis a partir dos indicadores do Justiça em Números. A gente, embora tenha tomado ele como escopo do projeto, mas ele vai possibilitar que a gente crie, por exemplo, o mapa de movimentação processual das varas, que todos acostumados, né, que é o mapa que a corregedoria acompanha, o mapa de produtividade dos magistrados. Os indicadores do Justiça em Números, ele faz com que a gente extraia dos sistemas processuais os dados que vão servir para a gente montar painéis, esses que a gente está acostumado e que a gente sente falta. E outros, como disse o Jader, na verdade, os usuários vão acabar demandando para a gente criar outros painéis. Aí o professor pediu, ele havia me passado na sexta-feira por e-mail, os casos que foram discutidos, né, para a gente poder falar um pouco a respeito. O primeiro caso até que ele passou, que é aquela questão dos processos sobrestados com citação negativa, e aí dos sobrestados em decorrência de penhora negativa, e os sobrestados com penhora insuficiente para quitar o crédito. A citação negativa, eu não sei no MAMPS, eu não tenho certeza em relação ao MAMPS, por exemplo. No PJE, a gente tem pela certificação, se a certidão, se o mandado foi
foi cumprido, se ele é ou se ele é negativo. Então, é que é essa certeza que eu não tenho, doutora. Se no MAMPS a certidão negativa ela é uma fase, é um movimento, a gente tem como... ele é um dado estruturado. Se ele for um movimento processual, ele é um dado que a gente consegue extrair e trazer para dentro do BI. Então, assim, processos sobrestados, a gente já está extraindo, todos os processos sobrestados. Então, seria, dentro da universo de processos sobrestados, trazer, então, os que têm certidão negativa. Se ela daria... Isso, dá para a gente filtrar. Na verdade, dá para a gente pegar dentro dos sobrestados certidão negativa. A gente vai ter que, talvez, fazer um estudo olhando o processo mesmo, porque a ideia é que a gente saiba o que está sobrestado em razão da certidão negativa. Então, a gente tem que ver como que é esse fluxo nas fases, né? Então. Porque ele não é fase? Então, é exatamente esse exercício quando a gente fala que é a regra de negócio, o pessoal de regra de negócio tem que fazer, estudar. Eu quero um indicador que demonstre isso. Então, o que eu tenho no sistema processual que eu consigo chegar nessa situação? Para a gente ver se realmente existe dado no sistema processual para chegar no indicador, né? Eu crio um indicador, mas eu tenho dado para isso, né? Nesse caso específico, é isso. Eu não tenho conhecimento em relação ao MAMPS, mas foi o que o senhor disse. Eu não vou dizer assim, não é possível, nesse caso, dos sobrestados com situação negativa, porque acho que a gente teria que analisar isso, né? O processo ele é sobrestado, e aí é sobrestado por quê? Qual é a fase que determinou o sobrestamento, para aí daí saber se indica que a certidão é negativa. E sobrestou por conta da certidão negativa. Agora, por exemplo, os sobrestados em decorrência de penhora negativa. Eu não sei também, não acredito que esteja na fase que a penhora foi negativa, talvez esteja no texto da certidão do oficial de justiça. Isso, mais isso, você faz. Tem que pensar no indicador e olhar para as fases. Não, se criar a regra, daí a regra a partir das fases, se for possível criar a regra a partir das fases, aí a gente consegue extrair. Aí valida, para ver se a regra deu certo. Para ver se o modelo repete isso. Acho que isso para o grupo de execução fiscal vai ser importante, já que o desafio é ter o objeto bem definido. Então, na conversa de manhã, o desafio é ter o objeto bem definido. Então, agora tem um desafio, uma tarefinha que é criar essas regrinhas que possam ser passadas para o TI para eles selecionarem os processos. Por exemplo, está sobrestado e tem certidão negativa. Aí eles conseguem separar isso para vocês, casos sobrestados com certidão negativa.
já a história, qual que é o segundo que você usou? A data do... É que aí é penhora negativa. Bom, então, quando tem a penhora negativa e logo 15 dias depois tem um sobrestamento. Bom, então eu posso induzir que Que sobrestou sobrestou por conta por da conta penhora. daquilo. Essas regrinhas que decorrem da prática, vou ter que abrir o processo, não, mas é a prática. Assim, quem está lidando com aquilo sabe. Então vocês vão Sim. dar as regrinhas, aí eles conseguem separar o objeto com base nesses indicadores. Claro que vai ter caso ali que não vai ser, vai fugir, vai vir junto, né? Você vai jogar rede, né? Vai vir Sim. junto coisa que não é, aí você separa depois. Mas eu acho que com essas regrinhas vocês conseguem direcionar lá. E tem que demorar as regrinhas. Na minha cabeça fez sentido. Sim, sim, sim. Esse tipo de informação precisa ser trazido, organizado por quem está ali na ponta, trazido, e aí depois aqui no dado a gente consegue jogar a rede e ver o que vem, né? A ideia é vir mais peixe do que rotina. Sim. Mas eu acho que o nosso foco tinha que ser. Porque o nosso foco acho que seria os processos que estão em andamento, não os que estão sob status. Tinha pergunta sobre estados. Primeiro você fez sobre estados por certidão, que tem hora e depois mais alguma Se coisa. for em andamento, se for sobre estado, é sobre estado. E já existe uma política de extinção desses processos que estão sobre estados lá. Porque o sobreestado estava na encomenda de vocês. Vocês fizeram uma pergunta. Processo sobre estado. É, é. Renovando É, mas daí seriam os processos em tramitação, né, doutor? tramitação. É. Seria possível fazer. É, se identificar. E ele está tramitando mesmo assim, ela faz tramitação, certidão negativa. Sim, é o processo em tramitação, mas aí se quer identificar os processos que tiveram certidão negativa e estão em tramitação, aí a gente tem que ver essa regra. Ele vai ser uma fase, ele tem uma certidão negativa e está em tramitação. Tem que criar um indicador. Certo? Até mesmo porque para levar tudo isso tem um custo para a justiça. A gente tem que fazer a pesquisa pensando nesse custo também. E isso vai demandar um valor significativo. Então tem que ser os processos em andamento para fins de extinção, não os processos. A pesquisa tem que ser feita. A primeira iniciativa vai ser sobre os andamentos, que estão em andamento. Eu acho que a gente consegue, vamos fazer assim. Mas a gente já entendeu o que precisa desse grupo. A gente pode, sim, sintonia fina. Ó, o caso 2, então, a gente até já chegou a falar um pouco, que é o da audiência preliminar prevista no 334, né? E aí, aí as perguntas eram em que tipo de casos são designadas, qual o percentual de realização de audiência preliminar na Ação Judiciária de São Paulo, qual o percentual de não comparecimento e o percentual de comparecimento em audiência do advogado desacompanhado da parte. Aí a gente retoma lá o primeiro, a gente já não consegue identificar hoje as audiências designadas do 334, porque a gente não tem esse tipo de designação no sistema. Que no caso do... Isso. Mas será que ela não tem o envio? Quando tem um incidente. Não, mas a gente trabalha com dois sistemas, o PJE e o JET. O CPC, que é o que vai ter a audiência 334, praticamente Mas a gente consegue filtrar no sistema do JET o que está lá dentro, o que é de incidente. No universo de clientes, a gente então conclui que aquilo é humano. E a gente controla aqueles dados como sendo humanos. E o for em PJE, a gente precisa no PJE. Porque lá no PJE,
Esse é porque é um dado que é do processo, né? É um dado do processo. É. O dado mais perto seria da vara, né? Aí a vara que não manda, vocês teriam, olha, essas varas não mandam. Aí talvez descobrir por que não manda. Se conseguir fazer a pesquisa textual, daria, né? Coloca lá na pesquisa textual 334, vai legal. Já está tudo lá com a CR, né? 334, deve ser uma boa. Também. No PJI, Duas, né? três perguntas só. Pode testar. Vamos tentar lá com o Davi e vamos ver se rola. É o post-it. Porque acho que não é um dado muito grande que vocês vão ter na mão. Não é? Teste com o processo civil. Então, tem uma ideia de quanto seja? Mas vocês não vão pegar, por exemplo, 2018? Não? Talvez a gente possa limitar, né? Mas, Começar do máximo do... mas assim, o 2016 foi um começo do processo todo. Se jogar 2017, você já tem um ano fechado, com uma mentalidade já mais trabalhada. Até porque para levar para a gente, de repente, fazer um painel, a gente precisa identificar o mesmo dado em todos os sistemas, né? Hoje, para o reporte, não tem JE. Sim. PJE civil, a gente considera que o GEF não é obrigatório. PJE e o ano. Aí já tem. O problema é que o PJE só foi quando a distribuição se tornou obrigatória. Ah, mas é que Porque não era vai perder tantos anos. vai discrepar, né? Aí fica no sistema só. Mas dá, né? Já dá pra ver que dá. Tudo é questão de identificar o dado no sistema, né? No fim. Sim, é. E aí? Diante disso, aí é possível fazer um movimento inverso e ver quais são os advogados e agrupar, por exemplo, falar, a gente tem tantos processos desse escritório, desse CEPAC. Então, doutor, quando a gente extrai para o BI, a gente consegue extrair os dados do sistema processual. Então, é uma informação que a gente pode trazer, né? O processo e o advogado. E aí a gente faz, quando monta o painel, a gente faz os filtros por advogado, né? Põe um filtro por advogado, por exemplo. Isso. O advogado troca de escritório, ele pode estar numa procuração e estar no outro, ele pode estar na procuração e não estar cadastrado no PJE. Mas para fim de amostra, está muito válido. É o comportamento do advogado. Manda o questionário. Se ele não estiver cadastrado, é o que o Paulo falou. Ele pode estar na procuração, mas não estar cadastrado. Ele é o terceiro advogado. Né? Para amostra, Tem que pensar melhor. talvez para amostra, até vale, né? Para usar primeiro o nome na procuração. A gente não vai ter isso. No PJE não cadastra todos? Não. Mas o doutor Bruno está falando do advogado mesmo, né? No GF também não aceita, mas cadastra todos. Sim. Quando renova a procuração, eles pedem para a gente atualizar a intimação não procurando. Eu acho que esses dados obrigatórios da distribuição eles deveriam ser repensados para que a gente tivesse um pouquinho mais de padrão nessa distribuição que fica. Ah, eu vou lá então, porque eu estou faladeira mesmo. Vamos lá. Mas eu acho que é assim, eu acho que Então, porque assim, não quero pôr esse, tá bom, não é obrigatório, pula esse. Aí a gente percebe, um põe, o outro não põe. Né? Aí nessa verdade, hora que a gente está aqui, que poderia ser O índice de conciliação, ele é informado mensalmente, ou ele é informado anualmente? Como que é feito? O índice de conciliação é um dos indicadores do CNJ, né? Desses Do módulo indicadores. produtividade.
batem em relação ao número de conciliações. Sempre vai olhar se olhar, por exemplo, o BI aqui do gabinete da conciliação, ele não está batendo com a estatística da conciliação do gabinete. E a nossa estatística da CEPOM São Paulo também não bate com o que está no site do gabinete. Então, quem informa os números? Porque se o gabinete informa, está indo um número. Se a estatística informa, está indo outro número. E esse número, ele é importante porque é ele que vai definir quantas conciliações são feitas para aquele índice, para aquele padrão. Atualmente, no Justiça em Números, quem informa é o Gabinete da Conciliação. O Jader até falou ali, critério. A gente já tivemos N conversas com o pessoal do Gabinete da Conciliação e agora com o BI e extraindo os dados pelo módulo de produtividade, a gente espera que a gente melhore, porque a gente está definindo qual é o critério baseado nos parâmetros do CNJ. Mas o do Justiça em Números que a gente informou até então, são sempre informados pelo Gabinete da Conciliação. Porque antes, a gente tinha assim, o dado do MAMPES era extraído pelo NUAGE de São Paulo e NUAGE de Mato Grosso. O dado no CISGEF era extraído pela coordenadoria. O dado no CEAPRO era extraído pelo Gabinete da Conciliação. E cada um fazia uma leitura. Então, um contava com base na sentença homologatória de acordo, o outro com a audiência de conciliação realizada. Então, cada um de um jeito mesmo. E aí, se eu não me engano, foi em setembro de 2017, que daí passou tudo para o Gabinete da Conciliação, para a gente tentar evitar um pouco que cada um fizesse de um jeito. Então, o Gabinete da Conciliação puxa. Então, de lá para cá, tudo que a gente informa de dados de conciliação, tanto da Meta quanto Justiça em Números, vem do Gabinete da Conciliação. A ideia agora é construir no BI. A gente já passou por isso. A gente já passou por isso. Até o Jader falou alguns dados do PJE com base no fluxo, na tarefa. E aí a tarefa, a hora que o Davi lá na equipe aí mudou o fluxo, se ele não avisa, o dado vai estar errado. Porque mudou o fluxo, não está mais aquela tarefa e a gente está contabilizando aquela tarefa ainda. Então, por isso que tem que ser uma equipe mesmo multidisciplinar, tem que ser uma área que envolve todo mundo, primeiro grau, segundo grau, TI, PJE, estatística, enfim.
Sim. Eu não contabiliza, que acho que foi o caso que a gente passou, foi porque era uma classe que foi ativada, e aí aparecia mais processos no PJE do que a gente computava, e aí a gente foi ver essa classe que faltava no nosso. Né? Então, o terceiro é a repetição de processos de benefício por incapacidade, em especial auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, pela mesma parte autora, em curto espaço de tempo. Até dos três, até tinha falado para o Jader, esse daqui parece para nós mais simples, né? Porque aqui a gente está falando de processos, o assunto que a gente já conhece, o assunto... Ah, isso é só no juizado? Já até existe, está mais fácil ainda. Se esse aqui é no juizado, está bem fácil. O Jader, viu? Esse daqui do previdenciário, de processos por incapacidade, é só Jeff. Eu acho que esse, por parte, acho que a gente até deve ter, naquele gerencial do Jeff. Mesmo que não tenha lá o gerencial, é bem simples. Esse é bem simples. Acho que acabou. Mantém as perguntas, vamos fazer mais uma rodada depois. Se algumas perguntas forem mantidas, a gente já faz a encomenda. Quem sabe a gente já consegue alguns dados, até porque tem esse processo de teste. Agora, os grupos que forem trocar algumas perguntas, aí a gente